e gestão de recursos. Assim, gostaríamos de saber, da UATNA, o que a senhora acredita ser características essenciais para quem é gestor e quais dessas características a senhora considera ter e que percebeu que ajudou na gestão do município. É uma pergunta bem extensa, né? Eu posso pegar o papelzinho para ele? Muita pergunta numa só, né? Qual é a característica principal de gestor, né? Pessoal, dentro da gestão pública, vou dizer municipal, uma das características principais é a atenção dentro dos processos de trabalho. A desenvoltura, é contar com a parceria, você ter humildade também de contar com a colaboração e agregar todos aqueles parceiros que estão ali junto com você. Eu acho que é essencial essa humildade de você nunca pensar que você sabe tudo, né? Que sempre tem alguém para colaborar com você. Por isso a gente tem esse time aqui. Essas meninas são excepcionais, né? Agrega, soma demais. Inclusive não são só elas, né? Eu tenho aqui também a Patrícia, que está lá no nosso CAPS, é uma gestora assim, de mão cheia. Tem o Marcos também, está na frente lá junto com a Kelly, no nosso departamento. Então, todos os saberes, eles são válidos. E a gente tem que aprender a ouvir e discutir e de lá tirar uma resolução. Então, aquele trabalho em equipe, saber trabalhar em equipe também é fundamental. Qual a característica que a senhora possui e que percebeu que fez diferença na sua carreira? O que fez diferença dentro desses anos todos que eu trabalho é essa questão de agregar todo mundo, sabe? Eu cobro muito, eu sou muito aquela mãezona onde eu quero ensinar aquilo que eu aprendi, que eu tive a oportunidade de aprender. Aqui as meninas aqui, sempre eu estou puxando a orelha delas, então dentro desses todos eu tenho uma característica de agregar, de chamar, de escutar e de ensinar. Né? Então é essencial isso dentro da gestão. Agora, em relação ao eixo temático da média e da alta complexidade, que é um dos eixos mais desafiadores da gestão municipal, e é nessa área que se concentram, principalmente os atendimentos especializados, os exames de maior custo e os serviços hospitalares, que são pilares fundamentais para o funcionamento da rede. Gostaria de direcionar essa pergunta para a Kelly e Cristina. Gostaríamos de saber de você quais são hoje as principais dificuldades encontradas na média e na alta complexidade de retenção. Nossa, são tantas. Para falar para vocês, nós passaríamos a tarde inteira aqui. Mas tem dois pontos que muito nos preocupam e que tiram o nosso sono e que são bem prevalentes, que é a judicialização da média e alta complexidade, com índices enormes, acaba que faz com que nós não tenhamos uma noção do gasto orçamentário que nós vamos ter por conta dessas judicializações, que vem aumentando muito no decorrer do tempo. E a falta de profissionais capacitados. Apesar de estarmos no município polo, não deixamos ainda de ser um interior. Então, a falta de profissionais capacitados faz com que nós não consigamos ofertar algumas demandas de serviços. Que aí vem a judicialização para ofertarmos aquilo que nós não temos e acaba que cai na Havaiana no teto dele, eu tenho que mandar para fora, que é um outro problema. Mas hoje, o nosso calcanhar de Aquiles é a judicialização e a falta de profissionais capacitados. Gostaria só de complementar um pouco a pergunta. Essa judicialização, ela diminui os recursos públicos? Ela vai ser centralizada. Eu vou pegar o orçamento público e vou centralizar em uma pessoa só. Aquele orçamento que eu teria para distribuir vai estar centralizado em uma pessoa só. Certo, muito obrigado. Agora vamos à pergunta da atenção primária de saúde, com Daniela Freitas. Já a atenção primária é a porta de entrada do SUS, é o coração da rede de cuidados, é onde se faz prevenção, promoção e acompanhamento longitudinal dos pacientes. Daniela, quais são os principais desafios
atuais na gestão das unidades básicas e qual iniciativas estão sendo planejadas para melhorar a infraestrutura, equipe e qualidade do cuidado? Olha, a nossa principal problemática hoje dentro da atenção primária é essa adesão do paciente, no caso de aderir à promoção e à prevenção do cuidado. Geralmente o paciente ele chega na atenção primária já sentindo algo. Ele não procura a unidade básica para prevenir ou para promoção, né? Uma consulta de rotina. Nós trabalhamos hoje com indicadores, né? Mas por mais que a gente faça a buscativa, a adesão desses pacientes para nós é muito dificultoso, porque geralmente esse paciente ele não aceita, ele não nos atende, ele não nos recebe, então ele só vai para a atenção primária, justamente no caso da dor, que é onde ele deveria procurar a média de alta complexidade, e não é assim que funciona, né? Geralmente na cabeça deles não é assim. E essa é a nossa problemática assistencial. Já a problemática de infraestrutura, eu acredito que sempre vai ter o que melhorar, né, na saúde, e aqui não seria diferente, a estrutural geralmente é questão de goteiras, equipamentos e infraestrutura em si ali, mas a gestão já está com planos para melhorar isso, eu acredito, né, com certeza. Para complementar a tua pergunta ainda, com relação à adesão ao tratamento, a gente estuda, porque a gente sabe que na teoria tem divergência da prática. A gente estuda que, por exemplo, o sexo feminino adere melhor, nível de escolaridade, níveis sociais interferem na adesão ao tratamento. Na prática, é assim mesmo? Sim. É muito evidente isso. O sexo feminino realmente ele adere melhor, só que hoje a nossa problemática também é nessa questão. Geralmente, hoje em dia, as mulheres elas trabalham muito fora, né? Então, elas não têm tempo de ir até a unidade básica, que está deixando muito a desejar na questão da promoção e prevenção de saúde. Então, assim, a gente às vezes tem que fazer contato com o telefone, tentar encontrar esse paciente. A paciente, às vezes, ela não vai até a unidade realmente. Então, a gente tem que fazer de tudo para tentar encontrar e fazer com que ela vá à unidade ou então receba uma visita domiciliar. Obrigada. Agora, em relação ao eixo temático da vigilância em saúde, que nós entendemos que vai muito além das campanhas de vacinação e é responsável por monitorar doenças, surtos e agravos e que também protege toda a população. Então, eu gostaria de direcionar essa pergunta para a Renata Sandini. Quais são hoje os principais desafios epidemiológicos enfrentados pela vigilância em saúde do município e como vocês priorizam essas ações dentro dos recursos limitados? Para vocês terem um entendimento claro da vigilância em saúde dentro de um município, ela engloba vários departamentos. Tá? A gente fala de zoonoses, onde a gente trabalha com animais. A gente fala da vigilância epidemiológica em si, onde eu tenho as fichas de notificação compulsória, de doenças de notificação compulsória. Eu trabalho com a vigilância sanitária, onde faz as fiscalizações e tem todo um trabalho, né, de avaliações, né, nos mercados, dentro do município, para ver essa questão da vigilância em saúde em si. CTA e SAI, controlando os nossos pacientes, monitorando, trabalhando com pacientes com HIV e hepatites. Programa de MHIPP, né, onde a gente acompanha também esses pacientes. Então, assim, a vigilância em saúde, quando se fala em desafios epidemiológicos, cada área dessa enfrenta um tipo de desafio. Mas se a gente for voltar à questão epidemiológica, voltada à vigilância epidemiológica, né, das doenças do município, nós temos um controle, né, onde a vigilância epidemiológica faz todo o controle de digitação de informações, de fichas de notificação no programa, que se chama SINAM. E hoje a gente tem vivido uma mistura muito grande de notificações compulsórias. Passamos por um período, né, muito crítico do Covid, onde foi assim, inúmeras notificações e acompanhamentos de pacientes. Hoje a gente teve uma diminuição grande de meses atrás de pacientes com dengue. Nós temos pouquíssimos casos registrados, Covid, né? E nós podemos ter um alto número hoje, infelizmente, dentro de hospitais de acidentes de material biológico. Eu ainda tenho um dado muito preocupante com relação a essa notificação, que envolve muito o trabalho, né, dos senhores aí.
a atenção quanto à manipulação de perfurocortantes, é muito alto ainda as notificações, né, que acontecem, né, de alunos, de profissionais que se acidentam. Por isso da importância de saberem bem esse protocolo, o que fazer no momento de um acidente, né, não se calem, precisa realmente ser reportado ao responsável de vocês, tem muito o que fazer e vocês não se contaminem. E agora começa o nosso período de chuva, vamos começar a receber nossos pacientes de dengue, né, infelizmente. Então são períodos em que acontecem os agravos que são notificados, todas as unidades hospitalares, postos de saúde, né, devem fazer notificação compulsória. Uma suspeita de um paciente com algum agravo, né, de notificação deve ser preenchida a ficha, acompanhada desse paciente. Então, hoje, o que mais realmente nos preocupa ainda são pacientes, as hepatites ainda estão em alta evidência, a gente ainda encontra muitos pacientes sempre acompanhados. O centro de testagem, em média, notifica 3 pacientes por semana, infelizmente, com HIV. Então, assim, existe todo um fluxo, né, de trabalho diário de todas as unidades, hospitais, né, fazendo as notificações compulsórias para realmente ter o controle, né, para que a gente possa tentar fazer todo um trabalho em cima desse número de notificações que a gente recebe. Gostaria de complementar essa primeira pergunta com uma dúvida pessoal minha em relação a essa parte epidemiológica, que ao longo do curso de medicina a gente estuda em vários momentos que a pesquisa científica, a pesquisa epidemiológica, ela impacta diretamente na gestão. Então, a partir do momento que o município realiza pesquisas, ele consegue entender melhor essa realidade, ele consegue alocar melhor os recursos para poder gerir melhor essa realidade de saúde. Isso acontece em redenção, o município de redenção custeia pesquisas científicas nesse quesito. O que se trabalha dentro da Secretaria de Saúde, como foi colocado aqui, são os indicadores epidemiológicos, né? Essa gestão ela tem todo um cuidado de trabalhar indicadores mensalmente, onde se identifica, né, um caso extremo, um caso a mais, a gente tenta pontuar os trabalhos do dia a dia nosso naquela área. Tá? Mas pesquisas, isso aí nós não temos uma área dentro da Secretaria que desenvolve. Mas as ações elas são elaboradas e focadas em cima daquele agravo que pode estar em alta evidência. Muito obrigado. Continuando então no setor de controle e avaliação, Daiane Mazeiro. Toda gestão precisa de dados e indicadores para tomar decisões. E aqui que entra o setor de controle e avaliação, garantindo que os recursos sejam bem aplicados e os serviços realmente funcionem. A pergunta é a seguinte: quais indicadores você considera mais estratégicos para avaliar o desempenho nas unidades de média e alta complexidade? Bom, no setor de controle e avaliação, a gente recebe lá toda a produção da média e alta. Então, no caso, eu e a Kelly temos que estar trabalhando sempre em conjunto para estar avaliando o quê? Se o que chega lá no meu setor para a gente jogar no faturamento, para estar lançando de que eles estão produzindo, é o que realmente acontece, né? Então, assim, são vários sistemas, né, para lançar os tipos de produção ambulatorial ou produção hospitalar. E aí, eles têm lá uma média, quais são os procedimentos que mais acontecem em cada um dos departamentos dela. Então, quando o setor de controle e avaliação percebe que está chegando para a gente, né, faturar um quantitativo menor, uma média, tipo assim, o que está acontecendo? Será que o pessoal esqueceu, digitou o código de procedimento errado? O que está acontecendo que a gente não pode perder, né? Pelo contrário, a gente tem que sempre, dentro de uma internação hospitalar, às vezes chega lá um prontuário de um paciente e as meninas, na hora de lançar, tem que ter prescrição médica, evolução, e aí depende do carimbo do médico. O paciente fez uma cirurgia, e aí lá dentro daquele prontuário consta que a enfermagem está fazendo o curativo. Então, a gente fica aqui o tempo todo, buscando os dados dentro do que os setores da média e alta enviam para o faturamento, para
lançar mesmo e não prevenir.